A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Será que ele só existiu quando veio em terra? Porque muitos falam que Jesus só existiu quando ele estava em terra, mas ele era antes da criação, ele já estava aqui, como nós já vimos em outros estudos que nós falamos sobre Deus, vimos que Jesus foi gerado, e depois Deus criou todas as coisas, começou a criar os céus dos céus, e depois também gerou, entre o Pai e o Filho, geraram o Espírito Santo. Mas Jesus, ele é Espírito antes de vir em carne. Ele se transformou em carne para poder, então, salvar a humanidade. Para aquilo que havia sido perdido lá no paraíso, Jesus veio para dar agora vida e vida eterna para nós. Porque com o pecado de Caim e Abel, nós perdemos essa posição de estarmos junto novamente com Cristo e com Deus lá nos céus. E ele veio dar essa possibilidade, por isso que Deus, ao olhar lá dos céus, viu que não tinha ninguém aqui na terra que fizesse o bem, que não tivesse pecado. Então ele teve que mandar o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos falar um pouquinho de Jesus. Assim como a palavra é o meio pelo qual ele expressa e se comunica com os seus semelhantes, a palavra, o verbo de Deus, é o veículo mediante o qual Deus se comunica com a humanidade através de Cristo revelado. Então, Cristo veio para trazer a palavra revelada, para a salvação. João 1,14 diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai." Jesus é a palavra, o Verbo, porque por meio dele, Deus revelou sua vontade e propósito, e por meio dele tem contato com o mundo. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Então é através que faz a ligação, agora na Terra, com o ser humano, seria Jesus, porque ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então ele veio para dar essa possibilidade. Lá em Hebreus 1,3 diz assim: "O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas." Depois você continua lendo aí Hebreus 1, do 4 até o 7. E nós estamos vendo que Jesus veio aqui com toda a sua glória, para poder passar a sua glória, passar a palavra através dele para o ser humano, porque ele é a palavra viva, ele é o verbo, O verbo é a palavra. Ele não somente traz a mensagem de Deus, mas é a própria mensagem divina. Tornou-se a manifestação visível de Deus entre os homens, associou-se à humanidade pecaminosa, possuindo todos os atributos dela, sem contudo pecar, possuindo ao mesmo tempo a plenitude da divindade. Então veja que Jesus, até os 30 anos antes de começar a fazer seu ministério, ele nunca pecou, porque ele era puro desde o começo. Ele veio, e ele já era a própria divindade, então ele não tinha como errar. Mesmo sendo ser humano, mesmo tendo as vontades, veja que ele se tornou igual a nós, tendo as nossas mesmas vontades, tendo as nossas mesmas dores, saudades, tendo emoções, Mesmo assim, ele não errou, porque ele era perfeito. Ele veio para um propósito, para salvar a humanidade. Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 9, diz assim: "Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual." Então veja que nós temos que estar sempre orando para ter as virtudes que Cristo tinha aqui na terra. Só para ter uma ideia, Messias em hebraico significa ungido, e Cristo em grego significa ungido. Então quando Isaías falou
né? Seu nome é Emanuel, Deus é conosco, significa que era Jesus que estava conosco, né? Que era Deus que estava conosco. E quando ele fala do Messias, significa que Jesus era o ungido de Deus. Em grego, né, Jesus, o Salvador, Cristo é ungido, é a mesma coisa que em hebraico, né? Messias e grego tem o mesmo significado, significa ungido de Deus. Deus é espírito, portanto, não podendo ser compreendido pelo olho material, nem pelos demais sentidos naturais, né, do ser humano. Portanto, Cristo, o Verbo eterno de Deus, tornou-se homem a fim de revelar Deus por meio da sua personalidade humana. Então, Jesus Cristo se fez homem igual nós para revelar o quê? A personalidade de Deus através dele. Porque Deus, ele não tinha esse contato igual teve Jesus. No Velho Testamento, Deus falava para o povo obedecer. Se não obedecesse, vinha a justiça de Deus. E Jesus, ele veio de maneira diferente. Ele veio para expressar a vontade do Pai, para que nós pudéssemos, né, ter a salvação, né, a vida eterna com ele. A Bíblia deixa claro que Jesus já existia antes de seu nascimento como homem, através de Maria. O próprio Jesus afirma que já existia em glória antes da fundação do mundo. Está lá em João 17, de 5 e 24. E também declarou que desceu dos céus e foi enviado, né? João 3,13, está no 6,38, 42, 51 e 58 e 62. Tá? Tudo isto implica em existência anterior à sua vinda. Essas declarações apontam para a deidade de Cristo, pois nenhum homem existiu antes de seu nascimento. Porém, Jesus, sendo Deus, não pertence à ordem criada. Sua vida não começou com seu nascimento carnal, como nós, os seres humanos. O Cristo que caminhou pela terra da antiga Palestina pré-existia, uma vez que era o próprio Deus vindo habitar entre os homens, ao fazer declarações como. Então veja que, né, ele já existia. Nós vamos ver tudo isso mais para frente um pouquinho, tá? Nós vamos deixar isso para frente. Hoje está dando só uma introdução, né? Mas olha o que ele declarou. João 8,58. Disse de Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes de Abraão, Jesus já é o eu sou, né? Como falou lá para Moisés, né? Na sarça ardente. Fala para o povo que eu sou, né? E Jesus era o próprio eu sou, quer dizer, ele era Deus. Isaías 41,4 diz assim: quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Aí está lá ainda Isaías 41, 26, 27, no 44,6, 44,10 e 48,12. Nós vamos ver mais à frente. Hoje é só explicando, né, a origem de Jesus. Apocalipse 1,8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 22,13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, né? O primeiro e o derradeiro. Alfa e ômega são as letras do alfabeto grego. Era como se fosse hoje de A a Z, né? Jesus parece de A. Então o alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, né? O alfa é um E, né, de ponta cabeça. E o ômega é aquele da ferradura, né? E é a última letra do alfabeto grego. Então podíamos dizer que hoje Jesus é de A a Z na nossa linguagem, né? Jesus falava da sua pré-existência, como em muitos outros versículos bíblicos, né? Comprovações bíblicas no Antigo Testamento. Deuteronômio 18,15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Então Moisés estava falando de Jesus, né? Que Deus ia despertar um profeta, lá em Atos 3,22, concordando com o que foi dito. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Então, confirmado lá em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, para ter ideia, quem foi que escreveu foi Lucas, não foi Paulo, tá? Jeremias 14:8. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque sereis como estrangeiro na terra e como viajante que se retira a passar a noite. Então, Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados, que te apartaram de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Muitos teólogos dizem que essa passagem era aquela quando Jesus foi levado àquela mulher que tinha prostituído para ele julgar. E ele provavelmente estava arriscando na areia isso que está aqui em Jeremias 17:13, porque ele veio para cumprir tudo aquilo que foi dito, né, no Velho Testamento. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém, Efrata, terra, que significa terra frutífera, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante dos tempos antigos. Então veja que em Belém, né, na terra de Davi, que Jesus ia nascer. Profecia, nós vamos ver as profecias lá na frente. Então, veja que ali, né, ele já era desde a antiguidade. Aqui já diz que as suas origens eram de um passado distante, em tempos antigos, quer dizer, antes da criação do mundo. Isaías 7:14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Então, a profecia de Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer, né, falando que Deus ia dar um sinal que uma virgem daria à luz, e esse o nome dele seria Emanuel. Isaías 8:8 diz assim: passará a Judá, e mudando irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Aqui no Isaías 9:6 diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho nos foi dado, e ao governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ou outro Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então veja que todos esses atributos eram de Jesus Cristo, né? No Novo Testamento, diz lá em 1 Pedro 1:20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vós, né? Então veja que Pedro já falava antes da criação do mundo, revelado agora nos nossos tempos em favor de nós. Como anjo do Senhor, no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, iniciado com letra maiúscula, representa o Senhor Jesus. Então tem várias passagens, eu só enumerei algumas aqui, né? Mas tem várias passagens onde se fala o nome de Jesus Cristo como anjo do Senhor. Lá em Gênesis 16, no versículo 7 e 12, no Gênesis 21, no versículo 17 e 18, no 22, do 11 e 18, lá em Êxodo 3:2, Juízes 2:1 e Juízes 4:5, Juízes 23:6, Juízes, né, 23:6 e 11, e Juízes 24:13, do 3 e 22. 2 Samuel 24:16, Zacarias 1:12, no capítulo 3:1 e no versículo 12:8. Percebemos nessas passagens que o anjo do Senhor, né, fala como Deus. Então depois vocês dão uma lidinha lá, marca aí, para depois vocês darem uma lidinha e veja que a palavra anjo do Senhor, né, várias vezes esse anjo do Senhor apareceu a Abrão, como apareceu lá nos Carvalhais de Manre, né, quando chegou aqueles 3 anjos antes de destruir Sodoma e Gomorra. Então veio 3 anjos e um com ele, Abraão se prostrou e falou, meu Senhor, né? Quer dizer que ele já reconheceu que ali era o próprio Jesus. E quando ele ficou intercedendo pela cidade, ele estava intercedendo pelo próprio Jesus Cristo. E quando ele também foi oferecer Isaac, né, em holocausto, ali veio o anjo do Senhor e bradou, né, para Isaac, que ele ia esfolar, né, ia
para sacrificar Isaac, ali apareceu o anjo do Senhor, quer dizer, Jesus Cristo. E muitas outras passagens, né? O anjo do Senhor. Então ele vinha e falava como Deus, né? nessa parte. Identifica-se como Deus e exerce a responsabilidade de Deus. Há passagens mencionadas na Bíblia que pessoas temeram por sua vida por verem este anjo, pois diziam ter sido visto o Senhor. Então, eles na antiguidade eles conheciam quem era Jesus. Hoje que nós temos a palavra, que nós temos a Bíblia, ela tem de várias maneiras, para todos os gostos, né, várias versões, muita gente não conhece Jesus. E eu estou falando dos cristãos, não estou falando lá de fora, estou falando dos cristãos. Né? Olha, as manifestações do anjo do Senhor cessaram depois do nascimento de Jesus. Há diversas aparições de anjos, né, já com letra minúscula no Novo Testamento, mas o anjo do Senhor em letra maiúscula nunca mais apareceu. Podemos concluir que Jesus estava ativo no mundo e essas manifestações do anjo do Senhor se tratavam das suas atividades antes de sua encarnação. Então, lá no livro de Isaías, né, lá diz assim, no livro de Isaías, há 19 capítulos que contêm referências proféticas de Cristo, bem como ele cita vários nomes correspondentes a Cristo, que são eles. Então, o primeiro nome relacionado a Cristo no Velho Testamento é Emanuel, outro nome Senhor, com letra maiúscula, outro nome Deus Forte, Pastor, Príncipe da Paz, Pedra Angular, Eleito, Líder, Redentor, Renovo do Senhor, Pedra de Esquina, Maravilhoso Conselheiro, Ungido, Pai da Eternidade, Comandante, Raiz de Jessé, Rei, Servo do Senhor, Cordeiro de Deus, Anjo do Senhor com letra maiúscula, Senhor dos Exércitos e Messias. Né? Suas obras comprovam, né? Certas coisas que Jesus fez apontam para sua pré-existência. Um bom exemplo é a descrição de Paulo sobre a criação. Lá em 1 Coríntios 8,6 diz assim: para nós há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Mas esse Colossenses é bem mais claro, né? Colossenses 1,16. Nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou potestades, ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então veja que Deus, antes de criar todos os seus exércitos lá dos céus, Jesus já estava lá e foi criado para ele. Tudo que Deus fez foi por ele. Ó. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. A palavra subsiste significa que tudo que existe hoje, tudo que é material e espiritual, tanto o plano de Deus como os céus os céus dos céus e como aqui o nosso mundo, o nosso universo, tudo só existe porque existiu Jesus Cristo. A palavra subsiste vincula a criação de Deus em Jesus. Então está tudo vinculado em Jesus Cristo. Ele é o consumador de todas as coisas. Então ele é o que é. Podemos dizer que Deus era o arquiteto, Jesus o engenheiro, né, o responsável pela obra, e o Espírito Santo o mestre de obra, aquele que faz a obra. Então o responsável por toda a criação de Deus é Jesus Cristo. Então, essa palavra, ela é bem clara, né? Subsiste. A subsistência de tudo só existe porque existe Jesus Cristo. Amém? Na próxima aula nós vamos começar a falar Jesus no princípio. Então, não percam essa série que nós vamos revelar Jesus Cristo no Velho Testamento. Tem várias profecias. Vocês vão ver que, né, os profetas, eles tinham uma visão idêntica de tudo, como uma visão panorâmica de tudo que aconteceu no ministério, na vida e no ministério de Jesus Cristo, sua morte, redenção e até mesmo as coisas do final dos tempos. Então veja que tudo
o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo hoje. E ainda o que vai acontecer, tudo está revelado no Velho Testamento e tudo veio para se cumprir através de Jesus Cristo. Ele veio para cumprir todas as coisas. Ele não veio para negar, mas ele veio para cumprir. Então, irmãos, não fique nessa de que Jesus veio abolir a lei. Ele não veio, não. Depois você dá uma lidinha lá em Mateus 5, 17 e 18. Aí você vai entender bem o que Jesus veio fazer. Eu não vou falar, mas vocês vão procurar, porque nós temos que procurar a entender a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de fazer o joinha aí para me saber se vocês estão gostando. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E mais importante, né? Inscrevam-se. Inscrevam-se para que possa crescer mais a palavra do Senhor. Porque a cada um que se inscreve é mais um ponto para podermos passar a palavra de Deus adiante. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Nós vamos falar de Jesus no princípio. Amém?